Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observa, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. No texto sagrado de hoje, nós vemos que Jesus ele deixa bem claro que a salvação depende de nossa liberdade, do bom uso da nossa liberdade. Por isso que ele vai dizer que ele veio ao mundo como luz, essa luz que nos manifesta a verdade, o verdadeiro caminho, essa luz que vai esclarecendo aquilo que é a verdadeira prática do mandamento. Por isso também que ele vai dizer algo essencial para a nossa vida. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Veja que a primeira vinda de Cristo é uma vinda para o exercício da misericórdia, do perdão dos pecados, da salvação do mundo. A segunda vinda, Jesus virá para julgar vivos e mortos. Por isso que Jesus ele deixa bem claro que ele não veio nessa vinda para julgar, veio para salvar. E ele vai dizer: quem me rejeita e não aceita as palavras já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Veja que essa palavra que Jesus Cristo anuncia, que é o verdadeiro ensinamento, que é a luz, que é a verdade, que é aquilo que realmente é o verdadeiro caminho, essa é a palavra que vai nos julgar. Porque quando nós não acolhemos essa palavra, a nossa própria liberdade é aquela que nos condena. As nossas próprias escolhas são aquelas que vão nos afastar de Deus, da presença daquele que é realmente vida eterna para a nossa vida. Por isso que Jesus vai dizer: eu sei que o seu mandamento, o mandamento do Pai, é vida eterna. Isso significa que o mandamento que Jesus Cristo veio nos ensinar a praticar, aqueles mandamentos que o próprio Deus já havia revelado a Moisés na antiguidade, esses mandamentos que são leis divinas e lei natural, esses mandamentos eles são vida eterna. Porque quanto mais nós vamos nos aproximando da prática desses mandamentos, quanto mais nós vamos nos aprofundando naquilo que é a prática diária desses mandamentos, dos 10 mandamentos da lei de Deus, mais nós vamos nos aproximando de Deus. E quanto mais nós vamos nos aproximando de Deus, mais nós vamos tendo essa experiência de vida eterna, essa experiência do céu na terra. Porque nós viemos aqui nessa terra justamente para isso, para conquistar o céu. E Jesus Cristo ele veio à terra para nos mostrar o verdadeiro caminho, a verdadeira forma de praticar esses mandamentos. Por isso que Jesus Cristo, quando fala sobre ouvir e observar as palavras, precisamos ter essa grande docilidade. Ouvir significa dar atenção. Observar não é unicamente ver, mas é colocar em prática aquilo que nós demos atenção. Por isso que o ouvir e observar a palavra significa justamente isso, né? Ser capaz de apreender, de captar, de reter aquilo que é o verdadeiro ensinamento,
mas também de lutar para colocar em prática dia após dia. Não é fácil colocar a palavra em prática, mas nós precisamos nos esforçar dia após dia, porque é nesse esforço diário de colocar em prática a palavra que nós vamos nos tornando cada vez mais seguros que essa palavra é obra de salvação na nossa vida. Mais seguros de que essa palavra ela pode sim realizar uma grande obra de vida eterna. Essa palavra que vai nos trazendo luz, iluminando os nossos passos. Essa palavra que realmente vai nos dando o verdadeiro entendimento e a verdadeira prática do mandamento, para que possamos já viver nessa terra a vida eterna, para que possamos já viver o céu na terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.